Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, é o Natal. E no Natal nós usamos as nossas capacidades de comunicar, né, de manifestar os nossos cumprimentos, o nosso amor, nosso carinho, nosso cuidado com o outro, né, dizendo Feliz Natal, com as palavras, manifestando a nossa pertença, a nossa família, o nosso cuidado com os membros da família, o abraço, os gestos de carinho, né? Transmitimos a alegria do Natal, às vezes simplesmente com olhares, né? Um sorriso no rosto, não é? Às vezes gestos de solidariedade, visitar os doentes, né? Fazer a caridade. Tudo é comunicação. Vários modos de comunicar, né? Não só as palavras. A segunda leitura de hoje nos disse que Deus comunicou conosco, né? Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais, né? Muitas vezes, de muitos modos. Quais são esses modos diferentes da comunicação de Deus conosco? Primeiramente, é a criação, não é? Deus é o Criador. Tudo que nós temos, Ele que criou, né? Tudo que nós usamos, né? Fazemos uso. Se nós não temos essa consciência ao usar algo que do Criador, né? Nós vamos nos tornar mais materialistas, né? Então Deus é o Criador. É a primeira comunicação de Deus. Ele é o Criador. Ele comunicou através da sua criação a sua identidade. Quem é Deus? Por isso, os nossos teólogos, nossos padres na igreja buscaram compreender, provar a existência de Deus através da criação, né? Através da criação, olhando a ordem da natureza, as estrelas, a lua, o sol, né, o universo, a terra. Deus existe, né? Deus comunica com a sua criação. As outras religiões também veem na natureza e nas coisas materiais a própria presença de Deus. Não é? É um modo de comunicação de Deus. Diz a leitura também que Ele comunicou com as pessoas pelos profetas. No Antigo Testamento nós temos os profetas falando em nome de Deus. Deus transmitiu a sua mensagem ao povo através dos profetas. Outro modo de comunicar com as pessoas. Deus utiliza os profetas, utiliza cada um de nós, as nossas bocas, né, para falar, para transmitir a sua mensagem. É um outro modo de comunicar. E diz ainda a leitura que nestes dias que são últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Então, por último, Ele comunicou conosco, como? Por meio de seu Filho, Jesus. Né? Jesus é o próprio Deus presente no nosso meio. Né? Jesus é a comunicação, o rosto perfeito de Deus. Por isso, quem olha para Jesus, enxerga nele como Deus age, o que Deus fala, né? Com que Deus
comunica, com quem Deus senta na mesa, quem Deus prefere, a quem Deus defende, né? O que Deus quer, qual é sua proposta, né? Qual é o rosto, então, deste Deus que é invisível? Nós ouvimos também na liturgia de hoje. Ele se fez visível para nós por meio do seu Filho. É a segunda leitura de hoje, né? Então, ao conhecer Jesus, nós conhecemos o Deus que fala conosco, o Deus que caminha conosco, Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus que senta conosco na mesa para fazer a refeição, Deus que cura, Deus que dá vida, Deus que serve, né? Deus que nos defende. Então, este Deus nós encontramos no seu Filho Jesus. E diz o Evangelho de hoje, né, que isto aconteceu. Né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quantos evangelhos que nós temos na Bíblia? 4. O evangelista Marcos começa a dizer sobre Jesus com sua vida pública, com seu batismo. Lucas e Mateus começam com o nascimento de Jesus, a história na Bíblia, a história, né? Lucas e Mateus começam com o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anunciou a Maria, né? Aí começa. Mas o evangelista João é diferente, né? Eles começam lá no início, no princípio. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje começa dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que comunica, né? Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, e tudo que foi feito, né? Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E vai contando essa história do nascimento de Jesus. E no centro deste evangelho de hoje, nós ouvimos o tema central da palavra, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, né? Hoje nós somos chamados a contemplar esta presença de Deus no nosso meio. Está presente lá, né? O presépio nosso lá no fundo, né? Somos chamados a contemplar o menino Jesus na manjedoura hoje. Como aquele presépio, aquele menino Jesus, né, numa manjedoura, comunica conosco. Nas suas casas tem presépio, não tem? Pelo menos um pequenininho que compramos na livraria. Outros montaram um presépio um pouco maior, mas vocês pararam para olhar e contemplar o presépio? Pararam um momento? Ao contemplar, nós encontramos este mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus fez a nossa casa a sua morada. Deus assumiu a nossa humanidade. É para nos salvar, para nos libertar, não é? Vejam, outras religiões às vezes têm uma concepção, um conceito de Deus que até castiga, condena, salva também, né? Mas castiga e condena. Mas o nosso Deus não é um Deus que veio nos condenar. Não veio para nos castigar. Ele veio para nos julgar, sim, mas nesse sentido de salvar. Ele não quer perder ninguém. Lembrem das parábolas que Jesus contou, né? A ovelha perdida, a moeda perdida, filho pródigo, né?
Lembrem com quem Jesus andou fazendo o bem. Né? O nosso Deus é um Deus que nos salva. Por isso é a alegria. Por isso é o salmista hoje canta a alegria. Por isso também a primeira leitura de hoje que nos fala daquelas sentinelas, daqueles vigias que esperavam sempre nos muros da cidade de Jerusalém a volta dos seus irmãos que eram escravos na Babilônia. E ao ver que alguém voltando, um grupo dos seus irmãos voltando da Babilônia para Jerusalém, pulam de alegria, anunciam para todo mundo: olha, chegou a libertação. Deus cumpriu a sua promessa de nos salvar. Este tema da primeira leitura de hoje nos lembra, ao contemplar a manjedoura, o presépio, que Deus cumpriu as suas promessas. Deus não nos abandonou. Deus cumpriu as suas promessas de nos salvar. Por isso Ele enviou seu único filho, né? O único filho. Por isso Ele deixou que seu filho doasse a sua vida para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, ao contemplar este mistério da encarnação, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que nós rezamos muitas vezes naquela oração do Ângelus, não é? Nós devemos sempre lembrar deste fato. O nosso Deus, que nós acreditamos, é um Deus conosco, um Deus Emmanuel, é o nome dele. Jesus, nome significa Deus salva. Emmanuel significa Deus conosco. Né? Esta é a mensagem de hoje. E esta é a razão da nossa alegria. O Natal sempre nos faz felizes, não é? Nós ficamos muito alegres com todas as dificuldades, todos os problemas, todas as situações que às vezes ameaçam a nossa vida, nosso bem-estar, né? A unidade na nossa família. Nós somos alegres hoje no dia do Natal, por quê? Por causa de Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é a razão da nossa alegria. Não esqueçamos deste fato e desta verdade. Isso que nós professamos daqui a pouco, quando a gente reza o credo. E hoje, ao rezar credo, ao dizer sobre o nascimento de Jesus, nós vamos ajoelhar e nos lembrar mais uma vez que Deus nos salva, nos carrega no seu colo, nos abraça, nos perdoa, nos santifica, nos redime, não é? Um Deus que cuida de nós. Não é? Então, resumindo, 4 coisas, não é? Para nos lembrar hoje, ao contemplar o presépio, se ainda alguém não contemplou o presépio, depois da missa, vão lá pertinho, fiquem 1 segundo, 2 segundos, olhem para aquela manjedoura e contemplem. Nas suas casas, se tiver uma imagem, um presépio pequeno, algumas imagens, olhem para aquela imagem e contemplem este mistério da encarnação. É o amor de Deus para nós. E com este amor de Deus, nós vamos superar, sim, todas as coisas que muitas vezes nos deixam tristes, nos deixam desanimados, né? Nos deixam, às vezes, ansiosos, preocupados. Né? Eu acho que Jesus merece o nosso olhar de contemplação, pelo menos hoje, no dia do Natal. Então, primeira coisa, ao contemplar Jesus, lembrar que Ele nasceu. Deus fez a nossa casa a sua morada, o mistério da encarnação. Jesus nasceu numa manjedoura lá em Belém, 2000 e poucos anos atrás. Lembrar deste fato, primeiro. Né? Segundo fato, a razão da nossa alegria é Jesus Cristo. Um Jesus que salva. Né? Jesus que salva. Terceiro fato, é mais importante também. Vejam a humildade e a simplicidade. Enxerguem, né, o fato de Jesus nascer numa manjedoura e não num palácio.
nasce numa manjedoura. A simplicidade e a humildade. As coisas de Deus são simples, são humildes. Não é? São coisas simples e humildes. O gesto de amor, muitas vezes, é simples. Simples, humilde. Um abraço, um sorriso, né? Estender a mão. São gestos simples que comunicam o amor de Deus, o nosso amor pelos nossos irmãos, né? Por último, 4 coisas que eu falei, né? O fato do nascimento de Jesus historicamente em Belém, ao ver a manjedoura, nós devemos contemplar. Segundo, razão da nossa alegria. Terceiro, humildade e simplicidade, não é? E o último, a palavra, a liturgia de hoje, o verbo, a palavra. Contemplemos a palavra que nós proferimos. O que nós falamos para o nosso irmão? O que nós falamos com a nossa irmã? Quais são as palavras que estão na minha língua, minha boca, durante o dia? O que comunicam as minhas palavras aos outros? Né? As nossas palavras sejam também como as palavras de Jesus, que elevam alguém que está caído, animam o outro, dão esperança, alegria. As nossas palavras de consolação, as nossas palavras de unidade, de reconciliação, de perdão. Sejamos assim, né? Sejamos sentinelas, vigias para os outros, desta presença de Jesus no nosso coração. A gente sempre fala, né, no Natal, Jesus não nasceu somente lá na manjedoura, hoje ele nasce também nos nossos corações. Então sejamos estes corações, né, aqui na comunidade, nas nossas famílias e na sociedade. Assim seremos, sim, sentinelas, vigias, testemunhas de Cristo. Isso que João evangelista foi, isso que ele diz no evangelho de hoje. Eu sou testemunha deste Jesus que nasceu, que era a palavra no princípio, que se tornou luz para todos. E aqueles que acolhem esta palavra se tornam filhos e filhas de Deus, diz o Evangelho. O que nos faz filhos e filhas de Deus é a nossa escuta à palavra, né? É o nosso ser a palavra também aos outros. Que o menino Jesus abençoe eu, né? Você, as nossas famílias, a nossa comunidade e a nossa igreja. Que nós possamos ser hoje e sempre, né, aqui no mundo, esta luz de Cristo na vida dos outros. Assim seja. Fiquemos de pé.